irmãos, então nós vamos hoje para o toque, né, da quinta e da sexta trombeta. Na semana passada, o que nós vimos? Nós vimos o toque das 4 primeiras trombetas, a abertura do 7º selo e depois, né, o toque de 4 trombetas. E hoje nós vamos ver mais 2. São 7 toques de trombetas, mas o Apocalipse ele faz uma... Você não pode segurar. Estrutura, não, meu. Não tem uma estrutura... Fica ruim para a mãe. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso. Né? Temos uma estrutura literária muito interessante no Apocalipse, que eu já fiz a comparação, né? Nós temos 7 selos. 4 ganham destaque diferente, porque são 4 cavaleiros. Nós temos 7 trombetas. As 4 primeiras também ganham destaque também diferente. Nós temos 6 selos abertos e temos um interlúdio, temos um capítulo inteiro que não fala mais do selo. Aí vem a abertura do 7º selo. As trombetas é a mesma coisa. Temos o toque na sequência de 6 trombetas, de novo um interlúdio, para depois contar o que vai aparecer na 7ª trombeta. Então a forma literária, como está organizada as visões do Apocalipse, ela já é impressionante, né? Mesmo alguém que não seja crente, que não tenha fé, com certeza tem que parar para admirar a forma como isso está construído. E isso mostra que o nosso Deus ele é tão maravilhoso que as coisas não são apenas reveladas, elas têm uma beleza literária, elas têm uma beleza na sua construção, o que é algo excepcional. Então, quem gosta das questões artísticas, né, deve ficar admirado também com essa beleza que tem no texto. Né? E outra situação, né, é que aqueles 4 selos, eles tinham uma relação muito grande com a natureza. Da mesma forma, as 4 primeiras trombetas têm uma relação muito forte com a natureza. A partir do 5º selo, a coisa muda, que é o que nós vamos falar agora. Uma coisa que o Apocalipse mostra, irmãos, é que o que está ruim pode piorar, que é o que eu tenho falado. Graças a Deus que não é para a gente, né? Não é para a gente, para aqueles que não têm fé em Deus. Para aqueles que têm fé em Deus, deve ter uma alegria em ler o Apocalipse. Tem uma frase do Billy Graham, né? Essa frase eu peguei na internet, tá? Eu não sei se ele disse mesmo, né? Hoje as pessoas colocam às vezes frases que alguém não disse. Eu acredito que é uma frase dele, sim, tá? Que é mais ou menos assim, ó, tudo vai dar certo. Eu já li a última página da Bíblia. Né? Tudo vai dar certo. Eu já li a última página da Bíblia. Ou seja, eu já conheço o final da história. Né? O final da história é esse de que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, lá não haverá morte, lá não haverá dor, não haverá pranto, o próprio Deus habitará com eles. Então, nós já conhecemos o final da história. Então, o Apocalipse é sinônimo de alegria e de esperança para aqueles que têm fé em Deus. Irmã Fabri, seja bem-vinda também, tá bom? Nossa irmã Fabri está ali, nós já fizemos a oração. Ela está ali, seja bem-vinda também. Irmãos, vou compartilhar então aqui, olha. Aqui, né? Então, Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. As coisas que hão de ser. Aula 15. Olha que beleza, irmãos. Já tem 15 aulas, né? Nós estamos aqui juntos, né? Nós temos aqui o texto do capítulo 9, que está dividido em 2 partes, tá? Eu dividi o nosso estudo também em 2 partes apenas, que é a 5ª trombeta e a 6ª trombeta. Então, são 2 trombetas para estudarmos. Vamos fazer assim, tá? No lugar de ler o capítulo todo agora, nós vamos ler a primeira trombeta e aí depois a segunda. Então, vou pular essa parte, mas está montado aqui bonitinho para quando eu mandar para os irmãos. Vamos começar pela introdução, depois a gente faz a primeira parte da leitura. Introdução, comentei, que legal agora, né? A descrição dos terrores do fim vai aumentando em tensão e intensidade.
Agora, os terrores ultrapassam o âmbito natural. Já não se trata das calamidades que são capazes de produzir as forças naturais desatadas. São terrores demoníacos. Se abrirá o abismo, e males sobre-humanos demoníacos serão desatados sobre a terra. Irmãos, como eu tenho falado, a primeira coisa que eu quero que os irmãos façam, eu vou falar isso em todas as aulas, tá? Todas as aulas eu vou falar isso. A primeira coisa é imaginar como se fosse um filme ou um desenho, né? A cena como é descrita. É cheio de simbolismo, é cheio de metáforas, mas eu quero que os irmãos primeiro imaginem do jeito que é contado. E depois os irmãos peguem os significados que o texto nos possibilita entender. É igual uma parábola que Jesus contava, né? Lembra das parábolas? Né? O reino de Deus é semelhante a um homem que estava trabalhando no campo e encontrou um tesouro. Ele vai cheio de alegria, vende tudo que tem e compra o campo. Então, primeiro você imagina a cena. Depois você pega as lições daquilo para você. No Apocalipse, eu quero que os irmãos primeiro visualizem o que está sendo contado e depois a gente começa a trazer o seu significado, né, ou os possíveis significados. Então, eu disse que são duas partes, né? É a quinta trombeta e a sexta. Vamos ler o texto aqui da quinta trombeta, né? Eu deixei, tudo que eu deixo em vermelho abaixo é para que a gente possa saber, né, que é o texto bíblico. Eu acho que fica difícil para os irmãos acompanhar aí, será? Acho que vou deixar em preto, depois eu volto para o vermelho. Deixa eu colocar aqui na cor preta. Vamos lá, então. Olha só. Versículo 1, tá? Então, estamos no Apocalipse 9, versículo 1 ao 12 é a primeira parte. O quinto anjo tocou a trombeta. Imagina aí, irmãos, um anjo com uma trombeta tocando, tá? E vi uma estrela caída. Presta atenção, não é uma estrela caindo, é uma estrela caída, ela já está caída. E vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Irmãos, imagina do jeito que está. Uma estrela é uma estrela, mas essa estrela parece boa, porque a estrela ela ganha uma chave, né? E foi-lhe dada uma chave, lhe dada a chave do poço do abismo. Não é a chave do poço e nem a chave do abismo, é do poço do abismo. Entenderam? É como se fosse um túnel que leva para o abismo. Olha que figura sensacional e não deixa de ser aterradora, né? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, ela que é a estrela, tá? A estrela, depois a gente fala quem é a estrela. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano às ervas da terra, nem a qualquer coisa verde, nem às árvores alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus, que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem. Tem tradução que está torturassem, tá? E sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, uma pausa aqui. Imagina a cena. João vê uma estrela que está caída e essa estrela ganhou uma chave. Com essa chave, ela abre um poço e esse poço dá no abismo. Quando ela abre essa porta do poço, né, o poço estava trancado. Abriu o poço, sai uma fumaça
que escurece o ar e o sol. E do meio da fumaça saem gafanhotos, né? E esses gafanhotos, eles têm uma ordem de não comer nenhuma vegetação. Pelo contrário, eles vão ferir os homens com tormentos por 5 meses. E a ferida que faz nos homens é como a ferida de ser ferroado com escorpião. E as pessoas feridas por esses gafanhotos vão desejar morrer e não vão conseguir. Com um detalhe, eles não podem ferir aqueles que têm a marca de Deus, o selo de Deus na testa. Lembra quando a gente leu da multidão que foi selada? Né? Por isso que o Apocalipse não é uma ordem cronológica, porque aquela multidão que é selada, no mesmo capítulo já fala da multidão no céu. Né? Então ali encerrou no 7º selo. Agora nós estamos nas trombetas, que eu entendo que a forma mais lógica de compreender é como se recontasse o que já aconteceu, acrescentando nuances que não foram colocadas. Né? Então, eu até convido vocês, mas não agora, porque ainda falta ler os 7 flagelos. Já tem mais coisas aí, irmãos. Né? É até interessante a gente ler o primeiro selo, primeira trombeta, primeiro flagelo, segundo selo, segunda trombeta, segundo flagelo, e por aí vai. Né? Então, imagina essa cena do jeito que está aqui escrita. Tá? Versículo 7. Como eram esses gafanhotos? Os gafanhotos saídos do abismo. Tá? Do abismo. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. O seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes como dente de leão. Tinha couraças como couraça de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como de carros de muitos cavalos quando corre a peleja. Imagina esse tipo de gafanhoto. Consegue imaginar? O gafanhoto ele tem rosto de homem, tem cabelo de mulher, tem uma coroa de ouro. Ele tem dente. Já viu dente de gafanhoto? Ele tem dente de leão. Ele tem uma armadura de ferro. Eles parecem cavalos preparados para a guerra. E quando eles voam, eles fazem barulho como carros de guerra. Carros aqui, não esqueça que não é o carro de hoje, mas é aquela carruagem usada pelos soldados em guerra, ou em competições, como a gente pode ver lá, quem lembra do filme do Ben-Hur, né? Lá são carros, as bigas, né? Os carros de guerra. Versículo 10. Tinham ainda cauda. Esses escorpiões, eles têm cauda como... Desculpa, os gafanhotos. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Então, esse gafanhoto híbrido aí, ele tem uma cauda igual de escorpião. Na cauda tinha o poder de causar dano aos homens por 5 meses. Vocês viram aqui que repetiu. Né? Lá em cima já falava dos 5 meses. Né? E tinham sobre eles o seu rei. Esses escorpiões têm um rei. Quem é o rei? O anjo do abismo. O anjo do abismo. Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Já coloca em português, tá? Destruidor, tá bom? Então, em hebraico é Abaddon, em grego é Apolion, em português é destruidor. Né? Lembra como a gente terminou a aula na semana passada? Depois que foi depois que foi tocada a 4ª trombeta, apareceu no meio do céu, no zênite, né? No meio do céu, uma águia que falava. Vocês se lembram o que a águia falava? A águia ela gritava assim, ó, ai, ai, ai. Ela falava ai 3 vezes. E aí ela dizia, né? Porque ainda faltam 3 trombetas. Né? Então agora, por isso que eu disse que tem uma diferença das 4 trombetas para as 3 próximas. Então a águia disse que as 3 últimas trombetas são 3 ais. Né? E aqui diz o verso 12, o primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Ou seja, isso daqui
é ligado àquilo que foi dito pela águia. Deixa eu voltar a cor vermelha, deixa aqui. Agora sim, vamos para as explicações possíveis desse primeiro ai, que na verdade é a quinta trombeta. Então, primeiro que eu coloquei lá na introdução, as 4 primeiras trombetas estão ligadas a eventos da natureza. Né? O sol escurece, a lua escurece, o mar é atingido, as águas doces ficam amargas e as pessoas morrem quando comem. Né? A vegetação é atingida. Lembra? As 4 primeiras trombetas são eventos na natureza. Na natureza. Agora, as 2 trombetas que nós vamos ler hoje são ações demoníacas. São ações demoníacas pelo mundo. Não é mais a natureza, o sol, a lua, as árvores, o mar e os rios, mas agora são ações diabólicas, demoníacas, poderes satânicos agindo sobre a terra. Primeiro vamos começar com o primeiro versículo, né? Que é o versículo 1. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Primeiro, irmãos, né? Essa estrela não é uma estrela, ela não pode ser uma estrela por vários motivos, né? Primeiro que os irmãos sabem, né, que uma estrela ela é muito maior que o planeta. Não tem como uma estrela cair na Terra. Né? O Sol é uma estrela. Né? O Sol ocupa cerca de 99% da massa do sistema solar é o Sol. Então imagina uma folha, divide a folha em 100 partes. Né? 99 partes da folha seria uma estrela que é o Sol. E a última parte que sobra seria todos os outros planetas com todas as luas. Já pensou? Então não tem como uma estrela cair na Terra. E outra coisa, essa estrela, ela pensa. Ela é um ser. É uma linguagem, não esqueça, é uma linguagem figurativa, metafórica do Apocalipse. Assim como Jesus não é um cordeiro literal. Né? Jesus não é um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. É uma linguagem que a Bíblia emprega. Aqui também, a estrela é um ser, porque ela ganha um objeto e uma missão. Ela ganha o objeto, o instrumento, é a chave, e a missão é abrir o poço do abismo. Então, é um ser. Uma estrela é um ente inanimado, né? É um conjunto de gases, rochas, fogo, gases, né? Não é um ser pensante. Aqui no nosso caso é um ser pensante. Na literatura do Antigo Testamento, os anjos são associados a estrelas. Alguns salmos, algumas passagens bíblicas colocam os anjos como se fossem estrelas. Não que são, mas é a linguagem poética. Por isso é que a gente precisa conhecer o tipo de literatura. Quando a gente estuda a hermenêutica, e eu disse para os irmãos, né, que talvez mais importante do que estudar o Apocalíptica é estudar a hermenêutica antes, que é a forma de interpretar um texto. Então a gente tem que saber o tipo literário que a gente está tratando. Né? Então não é um texto que você lê com um olhar literal, né? Assim como em outras passagens bíblicas, diferente da lei de Moisés. Né? Na lei de Moisés, quando diz lá uma série de itens legais, lá é tudo literal, né? Muito literal. Então, dependendo da descrição, a gente interpreta. Nesse caso, perceba que a estrela já está caída e essa estrela tem um objeto e tem uma missão. Ela tem uma chave que foi lhe dada. Alguém deu a chave para essa estrela e ela vai abrir o poço do abismo. 2 sugestões. Quem pode ser essa estrela? Aí eu coloquei aqui, né? O diabo ou um anjo? O diabo ou um anjo? Aqui, irmãos, é mais uma daquelas passagens do Apocalipse que o Apocalipse não respondeu. E a gente só pode teorizar. A gente não consegue chegar a uma conclusão clara. Até porque o mais importante aqui não é a estrela, o anjo que abre o abismo.
O mais importante na visão é o que sai do abismo. Não é esse anjo. Ele vai ser esquecido. Só diz que ele recebe a chave para abrir e acabou. Mas eu vou apresentar para os irmãos aqui as duas possibilidades, tá bom? Eu coloquei aqui 3 teólogos, tá? Desses livros que eu estou utilizando, né? Eu coloquei aqui a descrição que 2 teólogos fazem. Aqui tem do livro Apocalipse, comentário do Novo Testamento, William Hendricks, né? Que é da Cultura Cristã, uma editora muito ligada à Igreja Presbiteriana, tal, né? Não que seja a posição da Igreja Presbiteriana, mas é desse teólogo, tá? Ele entende que esse anjo é o diabo, né? Ele interpreta como sendo Satanás. Por quê? Porque fala da estrela caída. E lá em Isaías está escrito, né? Como caíste, ó estrela da alva, né? Tu que habitava as alturas, foi lançado à terra. E nós temos ainda um texto de Lucas, quando Jesus diz: vi Satanás cair do céu como relâmpago. Né? Jesus disse isso lá em Lucas 10, 18. No próprio Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, escrito que Satanás foi precipitado na terra com seus anjos. No capítulo 12, tá? Diz que Satanás foi jogado na terra com seus anjos, mas isso vai ser mais na frente, lá no Apocalipse 12. Então, esse autor aqui, ele interpreta como sendo muito provável que essa estrela esteja se referindo ao anjo mau, que é Satanás. Ok? Então, essa é uma possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos 2 outros teólogos. Aqui eu coloquei o comentário bíblico, Apocalipse, comentário Esperança. Adolf Pohl é um teólogo alemão, tá? Editora Evangélica Esperança. E aqui embaixo, da Vida Nova, George Land. Esse é um dos grandes teólogos do Apocalipse, série Cultura Bíblica, tá? Esse é da Vida Nova. Alguns aqui tem, eu sei que o Edson e a Mary têm esses livros, é aquele que tem umas bolinhas na capa, tem a capa azul e umas bolinhas brancas na capa. Esses outros 2 teólogos aqui, eles vão dizer que não é Satanás. Por que eles vão dizer que não é Satanás? Porque eles vão falar que essa estrela que está caída, esse caído, não significa que caiu porque foi derrubado, mas significa que é a forma para descrever que a estrela desceu do céu para a terra. Então, na verdade, a ideia é de um anjo que veio à terra com uma missão. E se a gente parar para observar, de fato, não é dito nada de negativo desse ser que abre o abismo. E ele está abrindo com ordem de Deus. A trombeta toca e acontece o evento, não é isso? Então aqui seria um anjo com uma missão de Deus, e essa missão consiste em libertar sobre a terra poderes malignos que estavam aprisionados. E é Deus quem está mandando fazer isso. E esses poderes malignos serão libertados sobre a terra para atingir apenas aqueles que rejeitaram a Deus. Por quê? Nós vamos ler que é dado uma ordem para não ferir, não atacar aqueles que têm a marca do selo do Cordeiro na testa. Então, no caso aqui, nós temos um ser que desceu do céu, que é essa estrela, que tem a chave, e aqui a gente precisa lembrar, lá no Apocalipse 1, lembra o capítulo 1? Jesus tem a chave da morte e do inferno. Quem tem a chave da morte e do inferno é Jesus. Né? Não que esse anjo aqui seja Jesus, mas esse ser, que é chamado de estrela, ele recebeu a chave. Então, ele recebeu a permissão de abrir uma espécie de portal, né, que vai libertar poderes malignos sobre a terra. E aqui nós temos esses 2 autores que vão dizer que, na verdade, não necessariamente é um paralelo com Isaías 14. Na verdade, teve uma aula que eu já falei para os irmãos, né, que Isaías 14 não significa, ou pode não significar o diabo. Tá? A associação de Isaías 14 com o diabo, ela foi feita muito depois, né? Porque lá é chamado estrela da alva, que em latim, não é nem hebraico nem grego, né? Significa Lúcifer, que é a estrela da manhã.
Isso eu já falei, até coloquei aqui o texto do pastor Carlos Augusto Vailate, que é primo do pastor Wagner Vailate, né? Da Igreja Boas Novas. Ele tem um estudo muito legal sobre isso. Bom, então nós temos essas duas possibilidades, tá? As duas possibilidades. Eu acho, aí é opinião minha, tá? Eu acho que é bem coerente a ideia de ser um anjo, de não ser o diabo. Mas isso é o que eu acho. O que a Bíblia diz? A Bíblia não diz. Então, como eu disse para os irmãos, no Apocalipse eu sou muito ponderado, tá? Aquilo que eu posso afirmar com certeza, eu vou dizer, com certeza é isso. Aquilo que o Apocalipse não dá certeza, eu não vou dizer. Porque o foco não vai ser no anjo que abre esse portal. O foco é o que sai de lá, né? E tudo que está acontecendo. E outra coisa, o foco é a gente perceber que tudo que está acontecendo é juízo de Deus. E é com a permissão e a vontade divina. Então, sendo o diabo que abre o portal, ou sendo um anjo, quem abriu ganhou a chave. Alguém deu a chave, que foi Deus. Apocalipse 1, Jesus, está escrito, Jesus tem a chave do inferno, o abismo, e da morte, né? E aqui é dada ao anjo ou a esse ser a ordem de fazer isso. E a gente percebe que tudo o que acontece, acontece como juízo, porque não atinge o povo de Deus, que está marcado com um sinal na testa, tá bom? Mas essas são as possibilidades. Agora vamos lá, o abismo. O que é o abismo? Versículo 2. Ela aqui está no feminino porque é a estrela, tá? A estrela. Abriu o poço, tá vendo? Então, como que uma estrela vai sair andando, né? Então, aqui é um ser, tá vendo? É um ser. Então, ela, a estrela, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Bom, então aqui eu coloco a primeira interpretação aqui sobre o abismo. O que é o abismo? O abismo é um buraco enorme, né? Esse abismo aqui, irmãos, ele se refere ao inferno, tá bom? Se refere ao inferno, não é um simples buraco na terra, né? Nós temos que entender hoje a própria física quântica, tá? Eu não sou professor de física, eu sou professor de história, tá? E já dei aula de teologia também. Minha formação não é de física, mas a gente lê ou assiste algumas coisas, né? Hoje a própria física quântica diz que é possível, não que existe, mas diz que é possível universos paralelos, né? Então eu entendo muito o mundo espiritual como se fosse um universo em paralelo ao nosso mundo físico. Tem pessoas que acham que se sair cavando um buraco no chão, vai sair no inferno, né? Tem pessoas que contavam no passado, história, ilustração, né? Dizia que teve cientistas que começaram a cavar um buraco muito fundo e começaram a ouvir gritos e tal. Bom, eu não compactuo dessa ideia. Aí alguém diz, mas está escrito que o inferno é embaixo. A gente tem que entender qual é o tipo de literatura, né? Se é uma literatura poética, se é uma literatura... Como que é essa literatura? Jesus disse, eu sou a porta, mas Jesus não é uma porta, né, irmãos? Jesus disse, eu sou a luz, Jesus não é uma lâmpada, né? Então, a Bíblia usa muita linguagem para a gente entender um significado que, às vezes, nós não conseguimos compreender pelas nossas próprias limitações humanas. O salmista chama Deus de rocha, mas Deus não é uma pedra, né? O salmista chama Deus de torre. Então, essa linguagem é uma linguagem metafórica. Abismo que invoca o que para a gente? A ideia da escuridão, do buraco, de descer, né? Então, o abismo é empregado na Bíblia para se referir ao inferno, né? Não necessariamente um buraco físico, não necessariamente um buraco que a gente tem embaixo da terra, tá? Mas se refere ao inferno, isso sim. No nosso caso, o abismo é o lugar de onde saem multidões de demônios. Irmãos, isso aqui é interessante, tá? A descrição, ela é metafórica, mas não nega a realidade. O que essa trombeta significa é que vai ser liberado sobre a terra
poderes demoníacos para afligir a humanidade. Nesse cenário apocalíptico, os demônios terão uma liberdade de agir sobre a terra que nunca tiveram antes. Eles são descritos, né, como gafanhotos que voam por toda a terra e perseguem os homens como escorpiões. E aqui, para os irmãos terem uma ideia, nós temos, né, Paulo, ele chama o diabo, né, ele tem um pensamento. Aqui o autor ele diz que é um pensamento diferente. Eu entendo que não necessariamente tem que ser diferente. Né? Uma coisa não exclui a outra. Tá? Eu coloquei aqui, estou colocando aqui os textos, aquela bibliografia enorme que eu mandei para os irmãos. Né? Como Paulo chama o diabo? Príncipe da potestade do ar. Olha que interessante. O ar, ele chama o diabo de príncipe da potestade. E ele chama os demônios de forças espirituais do mal no céu, nas regiões celestes. Então, nós temos a menção bíblica dos demônios no abismo, imagina um abismo, um buraco, mas ao mesmo tempo, o diabo, que é chamado aqui mais à frente de anjo do abismo, aí alguém pode imaginar que o diabo está preso no abismo, mas Paulo diz que o diabo é o príncipe do ar, das potestades, dos poderes que estão no ar, nas regiões celestes. Celeste não é que está lá no celeste de Deus, tá? É céu, celeste de céu. Então a Bíblia vai descrever a presença de demônios em todos os lugares. Na terra, no ar, no céu e no abismo. Tá? Então a Bíblia ela não vai dizer que o diabo mora no abismo, né? Que pode ser uma noção que alguém possa ter. A Bíblia vai dizer que o diabo foi jogado na terra. E ai dos que moram na terra, porque ele desceu com grande fúria. Mas isso a gente vai estudar depois no Apocalipse 12. Tá? Então o que a gente percebe aqui? Essa linguagem figurada, mas que reflete uma realidade espiritual. É uma realidade figurada, mas que reflete uma verdade espiritual. Quando a gente diz que Jesus é uma rocha, a realidade espiritual é a firmeza que Cristo significa. Mas é uma metáfora, porque Jesus não é uma rocha. Então nós temos aqui a linguagem qual que é? Existe um poço, imagina um poço, um túnel, que é o túnel do abismo, que dá no inferno. E esse poço ele vai ser aberto e desse abismo, ou seja, do inferno, sai uma nuvem e do meio da nuvem sai gafanhotos. Só que não são gafanhotos literais, são demônios. Então, qual que é a verdade? A verdade literal, tá? E não metafórica, é que vai chegar um momento em que do inferno virá, com a permissão de Deus, poderes malignos que vão ter uma liberdade de ação destrutiva sobre a humanidade. Ok? Para os irmãos terem uma ideia aqui sobre esse termo abismo, por exemplo, né? Eu acredito que o abismo existe, tá? O abismo é literal. Mas não necessariamente ele tem que ser uma localização física, como se alguém escavasse e chegasse até lá, né? Senão alguém poderia criar uma tecnologia para escavar o abismo e tirar as pessoas do inferno, né? Era só criar aí uma tecnologia, vamos salvar as pessoas do inferno, faz um buraco, entra no inferno, põe um elevador lá e tira as pessoas. Então, não é algo literal nesse plano nosso físico, mas é uma realidade, o abismo existe. Tanto que o Apocalipse 20 diz o seguinte, olha a palavra abismo como aparece aqui. Apocalipse 20, nós vamos estudar também esse capítulo, tá? Então não vou ficar explicando ele, que nós vamos chegar lá. É só para os irmãos verem a verdade sobre o abismo. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo. Olha que interessante. Aqui, olha que legal, eu não tinha nem reparado isso ainda. Na verdade, esse versículo até colabora com a ideia de que aquele que abriu o abismo não é o demônio, nem o diabo, mas é um anjo de Deus. Porque no Apocalipse 20, quem tem a chave do abismo é um anjo do céu. Olha Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo de Deus, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Quem que é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo Satanás. E prendeu por 1000 anos. Lançou o diabo aonde? No abismo. E fechou o abismo. E fechou o abismo e pôs sobre ele um selo. E pôs selo sobre ele
para que não mais enganasse as nações até que completasse os 1000 anos, que é o milênio que a gente vai estudar só no capítulo 20, tá? Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Isso a gente vai estudar lá no final dos nossos estudos, tá? A minha ideia de trazer esse texto é só mostrar para os irmãos como a Bíblia descreve o abismo, um local onde forças malignas podem ser retidas e presas. Tá? Nós temos no Apocalipse que nós estamos estudando hoje, que é o capítulo 9, um anjo que abre a tampa do abismo, abre o poço e sai os demônios. E nós temos no capítulo 20 o diabo preso no abismo e selado, né? É como se fechasse aquele portal. É mais ou menos isso a ideia que está presente aqui. Tá? Eu achei interessante aqui, irmãos, os irmãos perceberem também o que está acontecendo aqui é uma reação à ação humana. Se a gente não entender isso, a gente vai entender um Deus muito cruel, né? Um Deus muito mau. A gente vai falar, talvez você esteja pensando, mas Deus vai liberar isso? Não pode ser um anjo, porque está soltando no mundo desgraça, não é Deus que faz isso. Não é? Alguém pode pensar, mas não pode ser Deus, tem que ser o diabo, porque está lançando no mundo as desgraças. Mas nós temos que lembrar que isso é uma reação de Deus à ação humana. Os seres humanos, nesse caso, deram as costas para Deus. Quem são os selados? Os selados são aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que creram no Cordeiro, que se voltaram para Deus. Esses estão protegidos. Agora, aqueles que deram as costas para o Cordeiro, aqueles que se voltaram contra Deus, estão colhendo aquilo que plantaram. Então, aqui é juízo. Quando a gente fala juízo, não é algo gratuito que Deus faz só porque deu na telha, mas é um juízo, ou seja, é o poder de julgamento de Deus sobre a humanidade no final dos tempos. Eu vou mostrar para os irmãos um outro texto bíblico que fala do abismo, que eu achei interessante a conexão. Eu não tinha reparado ainda nisso antes de estudar para essa aula, tá? Lucas capítulo 8, os irmãos lembram quando Jesus expulsou o demônio do Gadareno? Mas os demônios, né, porque era uma legião, então está escrito em Marcos capítulo 5, Mateus, agora me foge da memória qual é o capítulo, só que em Lucas tem uma informação extra que eu achei muito legal. Lucas capítulo 8, versículo 30. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe, olha só o que a legião pede para Jesus, rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Olha a palavra abismo aqui. O que a legião pede para Jesus? Jesus, não nos manda para o abismo. Não nos manda para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que permitisse entrar naqueles porcos e Jesus o permitiu. Então, parece que o abismo é, de fato, o lugar onde os demônios ou forças malignas estão presas. Agora, cuidado, não significa que isso é genérico. Como eu entendo, olhando a Bíblia, que existem demônios atuando na terra e existem forças malignas que estão contidas e presas, que só serão liberadas nesse período apocalíptico. Então, a coisa não anula a outra. Nós vamos ver aí que existem anjos acorrentados, que são demônios, tá? Tem demônios ou forças malignas presas no abismo, que serão liberadas aí quando Deus assim permitir, e existem demônios atuando sobre a terra, assim como nós vemos aqui nessa passagem os demônios com medo de serem presos por Jesus no abismo, mas aquela ainda não era a hora. Gafanhotos. Quem são esses gafanhotos, né? Como eu já disse aqui, esses gafanhotos são demônios, tá? Como que a gente entende que esses gafanhotos não são literais, né? Alguém poderia falar, não, mas será que esses gafanhotos não é uma praga natural de gafanhotos, né? É curioso, né? Eu estou até lembrando agora que nós tivemos aqui pragas de gafanhoto no Brasil esse ano, né? Aqui na Argentina, entrando para o Brasil, aí foi para a Argentina. É engraçado, tem irmão que deu glória a Deus, né? Graças a Deus os gafanhotos não vieram para o Brasil. Então, graças a Deus foram para a Argentina, né? Foram lá prejudicar o povo da Argentina.
Olha como a gente é egoísta, né? A gente, que bom que não veio para o Brasil, está lá com os irmãos argentinos. Cuidado, mas a gente dá graças a Deus, né? Por alguma coisa, mas às vezes é maligno por outro. Então toma cuidado, vai orar, ora para acabar com a praga, né? Não vim nem para o Brasil nem para a Argentina, né? Que seja salvação para o brasileiro e para o argentino. E nós tivemos no Nordeste também pragas de gafanhoto, não sei se alguém viu aí, mas eu não me lembro se foi na Bahia, mas eu vi aí uma reportagem que falava de uma praga de gafanhoto no Nordeste também. E teve pessoas postando vídeo, até fazendo pregações e falando, olha, é um sinal do apocalipse. Não é, irmãos, graças a Deus, irmão, que não é. Esses gafanhotos que apareceram aqui não tinha coroa, nem cabeça de homem, nem cabelo de mulher, nem dente de leão, né? E nem mataram 1/3 da humanidade. Então não é esse gafanhoto, graças a Deus, que não é. Tá? Então vamos lá. Esses gafanhotos, eles lembram a praga do Egito. E aqui, mais uma vez, irmãos, nessas trombetas que estão sendo tocadas, muitas pragas do Egito são lembradas. Né? Muitas pragas, das 10 pragas do Egito, são lembradas. Não significa que é igual, tá? Mas tem muitas conexões. E tem uma conexão ainda mais profunda com Joel. Joel, capítulo 1, versículo 4, no 6 ao 7, ele vai falar de um exército de gafanhotos que atacaria o reino de Judá, né, trazendo uma grande destruição. Então, Joel fala de um enfrentamento de gafanhotos, mas lá em Joel, irmãos, o que os estudiosos mostram é que era algo literal, era gafanhoto de verdade que devorava a terra. Inclusive, Joel diz que até os animais iriam ficar com fome, porque os gafanhotos devorando toda a vegetação, não ia ter comida nem para as pessoas e nem para os animais. Né? E depois Joel ele faz uma aplicação a uma invasão também que vem do norte, talvez a Síria ou a Babilônia, né? Mas aí é um estudo específico de Joel. Tá? Mas tem paralelos. Mas aqui em Apocalipse é diferente. Por que é diferente? Né? Primeiro, esses gafanhotos não vêm da terra, eles vêm do abismo. Esses gafanhotos saíram do abismo. Essa é a primeira coisa. Isso já mostra uma diferença. Vamos ver aqui. Ó. Eu pontuei 4 coisas aqui que mostram que esses gafanhotos são demônios, né? Não são gafanhotos naturais. Número 1, eles saíram da fumaça infernal que saiu do abismo. O abismo abriu, saiu uma fumaça de fornalha, escureceu o sol e do meio da fumaça você vê sair aquela quantidade enorme de gafanhotos. Outra coisa, gafanhoto come vegetação, irmãos. Qual que é o perigo dos gafanhotos? Uma nuvem de gafanhoto, ela deita sobre uma plantação, devora muito rápido uma plantação e vai embora. E quando você olha, aquilo que era tudo verde, bonito, né? Uma plantação de milho, de soja, de trigo, de fruta, seja lá o que for, em poucos minutos, os gafanhotos, ou em poucas horas, você vê os gafanhotos indo embora e só fica os galhos. Né? Então, os gafanhotos, eles devoram. Sabe quando a Bíblia diz o devorador, em Joel? Né? Até mesmo em Malaquias, tá? Originalmente não é um demônio, tá? Irmãos, tem muita gente que acha que o devorador lá de Malaquias é um demônio, é o diabo, né? Que a pessoa não paga o dízimo e vem o devorador, que é um demônio. Mas lê em Malaquias, procura lá onde fala que é demônio e diabo, você não acha em lugar nenhum. Devorador era um nome de um dos gafanhotos, que inclusive é repetido em Joel, porque ele devorava tudo. Então o devorador que vinha era uma nuvem de gafanhotos que acabava com a plantação de alguém. E sem plantação não tem comida, sem comida tem fome. E o pouco de comida que sobra, o preço sobe, não é todo mundo que pode. Então é um caos. É um caos, é destruição mesmo. E Deus prometeu, lá em Malaquias, livrar o povo do devorador, que era esse gafanhoto que causava uma destruição na economia e na vida social muito grande das pessoas. Mas em Malaquias, em lugar nenhum, fala que tem um demônio chamado devorador. Tá? Não que o diabo não seja um destruidor, mas dizer que Malaquias está dizendo que era um demônio, aí já é uma interpretação que a Bíblia, que uma análise coerente e honesta da Bíblia não permite. Tá?
No máximo, alguém pode simbolizar, mas literalmente não era isso. Por que eu estou falando isso aqui? Né? Que gafanhoto come vegetação. O gafanhoto do Apocalipse não come vegetação. É mais ou menos como se você falasse para o leão não comer carne. É mais ou menos como você falasse, né, para um animal não comer aquilo que é da sua natureza. Esses gafanhotos, eles não comem vegetação. O que eles fazem? Eles ferem as pessoas. Então, primeiro, eles saem da nuvem que sai do inferno, eles saem do poço do inferno. Segundo, eles não devoram nada que é verde, não demora relva, nem planta e nem árvore. Terceiro, eles atacam pessoas. Gafanhoto não ataca a pessoa, irmãos. Gafanhoto ataca a vegetação. O gafanhoto do Apocalipse, ele vem para atacar pessoas. E ele tem ferrão igual escorpião. E outra coisa, né? Eles sabem que eles vão ferir. Eles só vão ferir as pessoas que não têm a marca do cordeiro. Portanto, esses gafanhotos não podem ser os animais, ou os insetos, né? Os seres da natureza que nós conhecemos. Tá? Esses gafanhotos são ações demoníacas sobre a humanidade. Isso daqui lembra, né, Ezequiel capítulo 9, versículo 4 e 6, que eu já li para os irmãos. Lá em Ezequiel diz que um anjo passa marcando a testa das pessoas e depois 6 anjos passam matando. Só que os anjos recebem uma ordem. Não façam mal para quem tem o sinal na testa. Só mata quem não tem o sinal na testa. Aqui é a mesma. Os gafanhotos, eles vêm para atormentar. Eles não matam. Eles torturam. São dores excruciantes. Somente os que não têm a marca do cordeiro. Tá? Então, nós temos aqui, analisando o texto, muito fácil de entender que são seres malignos. Tá? Versículo 4 a seguir. Tá? E foi-lhe dito que não causasse dano à erva, que eu já expliquei, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. A fronte aqui é a testa. Tá? Foi-lhes também dado que não matasse. Olha que interessante. Eles não podem matar. Só atormentar. Só torturar durante 5 meses. Né? 5 meses. Então vamos lá. Eles têm a força de uma ferroada de escorpião. O escorpião palestino, que João conhecia, tá? Ou lá da região de João, ele chegava a ter 15 centímetros. É um pouco maior que o nosso, né? Alguém aqui já viu escorpião? Meu irmão já foi picado por escorpião, carregando bloco, ele pôs a mão em um bloco e um escorpião picou ele. Quando era adolescente, ele teve que ir para o hospital. O escorpião pode matar, né? Uma picada de escorpião pode matar. O escorpião aqui da região de João, ele chegava a ter 15 centímetros e ele poderia ser mortífero, né? Mas aqui a ideia é que não mata, mas causa dores agoniantes, né? Agoniantes. É interessante notar que as pessoas elas vão começar a desejar morrer, mas não vão poder morrer. Como isso vai ser, eu não sei, irmãos. E eu quero um outro detalhe, tá? Tem gente que diz que durante a grande tribulação as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Não é isso, tá? É nesse período de 5 meses. 5 meses. A gente não pode nem dizer que os 5 meses são literais. Talvez não seja literal. É um período. Pelo período de ação desses demônios, as pessoas terão uma dor tão forte. Pode ser uma doença, uma bactéria, um mal, mas que vai atingir apenas os seguidores da besta, que vai aparecer depois. Quando a gente lê as trombetas, os flagelos, né, nós já vamos ter uma noção da besta. Aí fica até mais fácil de entender. Somente os adoradores da besta que estão sendo atingidos. Não sei se é uma bactéria, uma doença, mas é uma dor, como a dor de uma picada de escorpião, que atinge grande parte da humanidade, aqueles que adoram a besta, e as pessoas nesse período vão querer morrer e não conseguem. É como se a pessoa quisesse cometer suicídio e não consegue. A gente não precisa entender isso, né, como se alguém pulasse de um prédio e não morre, né?
Mas é a ideia como se a pessoa tivesse uma dor tão agoniante que ela quer morrer, ela prefere morrer, mas a morte não chega. Mas a morte não chega. Ela está lá entubada, né? Sentindo as dores. A família, sabe quando a família pensa, é melhor a pessoa morrer logo porque está sofrendo muito? Mas as pessoas não se livram do sofrimento e não morrem. Então, a Bíblia diz que é tormento, como se fosse uma tortura por 5 meses ou por um longo período. Mas as pessoas não vão conseguir morrer por esse período. Tá? E o aspecto do gafanhoto? Vamos falar um pouquinho do aspecto desses gafanhotos? Né? Ou esses demônios que vão atingir a terra aqui? Primeiro, eles parecem cavalos preparados para a guerra. Que é aqui, estou no versículo 7 ao 10, tá? O aspecto do gafanhoto era semelhante a cavalo preparado para a guerra, para a peleja. Na cabeça havia coroas como de ouro, rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão, couraça de ferro e barulho como carro de guerra. Cauda de escorpião com ferrão, né, e poder de causar dano por 5 meses. Então vamos lá. O que significa dizer que eles são cavalos preparados para a guerra? Aqui significa, muito possivelmente, né, ele está nessa visão, a metáfora, ela vem para nos mostrar a velocidade, a fúria e o objetivo de destruição. Imagina um cavalo de guerra. Um cavalo de guerra é como se você está tudo normal. Voltou. Tá bom. Beleza. Nas épocas antigas não tinham, né, os caminhões de guerra ou os tanques de guerra, helicópteros e aviões. A principal meio de locomoção era o cavalo. Né? O cavalo teve impérios que venceram por causa do poder dos cavalos. Os hunos, conhecido como flagelo de Deus sobre o Império Romano, e depois os mongóis, eles tinham grande força na cavalaria. Um cavalo de guerra, imagina um cavalo treinado para a guerra. Não é um cavalo de passeio, de trotar, de sair com o filho, de brincar, ou um cavalo doméstico. É um cavalo do exército, é um cavalo treinado para a guerra. Alguém aqui que deve conhecer, deve ter parente ou conhece algum policial, já viram o treinamento da tropa da cavalaria, né? Irmãos, os animais eles assustam muito facilmente. Vocês sabiam que os cavalos da cavalaria, da polícia militar, eles não se assustam com tiro, com bomba, com fumaça, né? Os cavalos da polícia militar, da tropa de choque, da cavalaria, eles são treinados para avançar, mesmo com barulho de tiro, de bomba, de fumaça. Então, o cavalo da polícia militar, ele é treinado para um ambiente de guerra, de confronto. Um cavalo comum deu um tiro, fez barulho, jogou uma fumaça, uma bomba, ele corre. Então, o cavalo aqui é cavalo de guerra, é um cavalo que era preparado para enfrentar. Então, é um cavalo furioso, com velocidade, que corre, que não se cansa, que é treinado, que tem o objetivo bélico, o objetivo de ir para a guerra. Quando diz que esses demônios são como cavalos preparados para a guerra, transfere tudo isso para esse poder demoníaco, que tem velocidade, que tem fúria, que nada o detém e que vem para causar pânico e destruição. Essa é a ação maligna aqui descrita. A cabeça tem coroa. O que significa? Eu já falei para os irmãos da coroa, né? A coroa, temos 2 tipos. A coroa do rei, que é a diadema, e a coroa, que é o Stéphanos, né? Que significa o vencedor de competições esportivas, né? Então aqui essa coroa significa que esses demônios são vencedores. Aí agora você vai falar, o irmão está falando heresia, falou que o demônio é vencedor. Né? Calma aí, irmãos, né? É vencedor no objetivo que Deus lhe deu. Esses demônios estão agindo de acordo com o juízo permissivo de Deus. E Deus os enviou, ou vai permitir a ação deles para causar tormento na humanidade. O que significa que eles vão conseguir. Não haverá remédio, não haverá cura, não haverá tratamento,
não haverá nenhuma forma humana de vencer a fúria desses demônios, porque eles vêm coroados para vencer no objetivo que Deus lhes deu nessa situação. Depois mostra que eles têm rosto humano. A ideia do rosto humano é que eles têm discernimento, inteligência. Nós não somos como animais. Os animais, eles não têm um discernimento humano, não é isso? Os animais, eles podem ser adestrados. Os animais, eles podem ser controlados. Somente o ser humano, ele consegue parar, pensar e refletir. Nós tivemos revoltas de escravos ao longo da história. Pessoas eram escravizadas e faziam rebeliões. Não é isso? Que as pessoas paravam e pensavam. Agora, vocês já ouviram falar da rebelião das vacas? A revolta das galinhas? A revolta dos porcos? Os animais são maltratados, são colocados às vezes em situações difíceis, mas eles não organizam nenhuma revolta, né? Eles podem reagir naturalmente ali ao maltrato. Mas você não vê um protesto, né? As vacas, o preço do leite aumentou porque as vacas estão fazendo um protesto que não vão dar mais leite enquanto não forem melhor tratadas. Tem isso, né? Então, quando diz aqui que o gafanhoto tem rosto humano, é porque eles não estão numa ação como um animal descontrolado. Um animal selvagem, solta um leão lá no zoológico, ele fugiu. Ele pode matar crente e ateu. Ele não tem discernimento, né? Agora, aqui, esses animais, aqui, esses demônios, quando diz que tem rosto humano, está dizendo que eles têm o discernimento humano. Deus deu uma ordem para não atingir os que têm a marca do cordeiro. Então, esses seres aqui são seres com inteligência, no sentido de ter discernimento, tá? Essa é a ideia. Quando diz aqui do cabelo de mulher e dente de leão, é um negócio muito interessante, né? O cabelo de mulher é algo que tem assim um visual muito bonito, né? Os teólogos, de um modo geral, concordam que eles estão querendo dizer do poder de sedução, o poder de atração, o poder da beleza, de ver uma mulher de costas com seus cabelos longos, né? Mas não se engane, você olha pelas costas aquela mulher bonita, os cabelos longos, mas quando você olha na frente ela tem os dentes de leão. Olha que jogo de imagem foi feito aqui, né? O demônio se aparece atrativo, bonito, né? Mas ele é sedutor para tragar como um leão. Então a imagem apocalíptica aqui invoca isso, né? Um demônio, os demônios que não querem que as pessoas se arrependam. Como que a gente termina o capítulo? Falando que as pessoas não se arrependeram. Então o demônio, ao mesmo tempo, está seduzindo as pessoas para não se voltarem para Deus, mas na frente elas vão devorando como leão. Então aqui mostra o poder devorador, destruidor, selvagem de destruição desses demônios. Apesar dessa parte que eu acho uma das mais interessantes, mas não precisamos estender a explicação, né? Diz que esses gafanhotos, eles têm um rei, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Aí você vai falar para mim, então não quer dizer que aquela estrela que caiu é o diabo, porque aqui diz o anjo do abismo? Olha, quando lá no primeiro versículo diz que a estrela abre o abismo, não, a estrela é do abismo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Aquela estrela que vem do céu, ela vem para abrir o abismo, mas ela não é do abismo. Agora aparece alguém aqui que é chamado de anjo do abismo. Não é um ser que abriu o abismo, mas ele é do abismo. Então aqui a referência é o próprio diabo e Satanás, muito possivelmente. O diabo na Bíblia não tem só um nome, né? Ele tem vários nomes. Homicida, mentiroso, né? O pai da mentira, Satanás, dragão, antiga serpente. Nós temos vários nomes para o diabo, né? Curiosamente, Lúcifer, que muitos usam, não tem na Bíblia, tá? É curioso, muita gente usa o nome Lúcifer, mas esse não tem na Bíblia. E aqui aparecem dois nomes, tá? Abaddon e Apolion. Eu já falei para os irmãos, né? Ele significa destruidor. E mais uma vez a gente vai descobrir que esses gafanhotos são demônios e não são seres da natureza, né? Provérbios 30, 20, está escrito que os gafanhotos não têm rei, mas andam em conjunto, marcham em conjunto. Falando
do ser da natureza, o gafanhoto normal. Os gafanhotos daqui têm um rei, porque eles são demônios, né? Então tem alguém sobre eles que é o próprio diabo. E mais uma vez a gente conhece a soberania de Deus, né? Apesar desses gafanhotos, desses demônios terem o seu rei, que é o destruidor, o diabo ele é limitado a agir apenas sobre aqueles que lhe rendem a vida, né? Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1. Né? Aqueles que se renderam ao Cordeiro, lembra que a gente leu? Comprastes para Deus? Aqueles que foram comprados para Deus, Satanás não é rei sobre eles, né? O nosso rei é Jesus. Mas esses demônios têm um rei, que é o Satanás, né? E eles têm a sua esfera de ação sobre aqueles que estão rendidos ao poder das trevas. E agora chegamos na última trombeta, né? Ela é mais curtinha para examinada para terminar hoje, tá bom? Então vamos ler aqui o texto. Agora vamos lá, do 13 ao 21. Vou colocar aqui na cor preta, que acho que fica mais fácil para a gente ler. Então vamos lá. A sexta trombeta, tá? Então estou aqui, ó, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Volta aquele exercício de imaginar. João está vendo lá no céu, lembra um altar de ouro que tinha um incenso que era oferecido com a oração dos santos? Então, desse altar sai uma voz, tá? Dizendo ao sexto anjo. Então, o sexto anjo tocou a trombeta e sai uma voz do altar que vai falar o seguinte para esse anjo. O mesmo que tem a trombeta. Solta os 4 anjos que se encontram atados, amarrados, junto ao rio Eufrates. Olha só. O anjo toca a trombeta e uma voz do altar fala para esse anjo. Vai lá no rio Eufrates, lá tem 4 anjos que estão amarrados. Você vai soltar esses 4 anjos que estão amarrados no rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam, olha que coisa, irmãos, se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, preparados para um momento específico, para que matasse a terça parte. O número do exército, opa, olha só, eles têm um exército. Irmãos, lembra que eu falei que uma coisa que o Apocalipse mostra é que o que está ruim pode piorar? Depois que abriu o poço e saiu um exército de gafanhotos, do jeito que nós descrevemos, e que tortura as pessoas por 5 meses e elas querem morrer e nem conseguem, agora é liberado 4 demônios que estão amarrados, e esses demônios têm um exército enorme, tá? O número do exército da cavalaria, de novo a ideia dos cavalos, tá? Era de 20.000 vezes 10.000. Sabe quanto que é isso, irmãos? 200 milhões. Sabe quantos habitantes tem o Brasil? O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. É um dos 5 maiores populações do mundo, contando criança, adolescente, idoso, tá? Então aqui está falando de um exército de 200 milhões de criaturas, tá? De demônios também. E ouviu o seu número. Então nós temos aqui 4 anjos liderando, 4 anjos malignos, tá? Eles estão amarrados, não é anjo de Deus, não. O anjo de Deus que solta os 4 seres malignos. Por que é anjo? Porque se rebelaram contra Deus e caíram. São anjos caídos, né? E eles têm um exército de 200 milhões de seguidores. E ouvi o seu número. 17. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Né? Irmãos, eu quero saber que cor que é o jacinto e que cor é o enxofre, irmãos. Né? Acho que o enxofre aqui alguns devem saber, né? Mas o cavalo e o cavaleiro tem 3 cores. Cor de fogo, cor de jacinto e cor de enxofre. Tem Bíblia que já traduziu a cor, tá? Agora vocês vão olhar aí a Bíblia de vocês se já tem, né? Depois eu conto para vocês.
A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão. Agora é o cavalo que está sendo descrito, e não é o gafanhoto não, tá? A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, quais são os 3 flagelos? Fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Vocês se lembram lá das primeiras trombetas? A terça parte do mar, a terça parte das águas doces, a terça parte do sol e da lua, e a terça parte das ervas, da vegetação, agora a terça parte da humanidade é morta. Tá? Pois a força do cavalo estava em sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça, e com elas causavam danos. Imagina um cavalo que tem cabeça de leão, da boca sai fumaça, enxofre, fogo, e a cauda desse cavalo são serpentes que se mexem e picam. Né? Essa é a cavalaria, né, que segue esse exército desses 4 seres que estão amarrados ainda. Tá? Verso 19. Eu já li. Né? Verso 20. Estamos acabando agora os 2 últimos versículos. Né? Agora, isso daqui vai ser fundamental. Irmãos, quem está olhando apenas para Deus como uma imagem muito negativa, que fala, mas como Deus pode liberar essa maldade sobre a terra? Não esqueça que antes de liberar o mal na terra, Deus marcou aqueles selados, né? E aqueles são os que buscaram no Senhor o refúgio. Mas mesmo para esses que deram as costas para Deus e adoram a besta, haveria possibilidade de perdão. Olha o versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram. Nós vamos encontrar pelo menos 3 vezes no Apocalipse que, em meio a essa praga, se esperavam que eles se arrependessem, eles não se arrependeram. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das feitiçarias, nem da prostituição, nem dos seus furtos. Deixa eu aqui voltar lá na cor vermelha, para quando eu enviar para os irmãos. Bom, essa praga, ela não é muito diferente da anterior, mas ela tem um item que é principal para a gente diferenciar. Qual que é o principal item que faz a diferença da 5ª para a 6ª trombeta? A trombeta só tortura. A 6ª trombeta mata. Na 5ª trombeta, os demônios saem, mas não podem matar. Está escrito lá que não foi permitido matar, só causar dano. Na 6ª trombeta, agora acontece a morte de 1/3 da humanidade. O artigo definido, né, define que são 4, né, ele mostra que se trata de um grupo de anjos. E eles estão junto ao rio Eufrates. Irmãos, eu iria abrir aqui o mapa para os irmãos, mas não precisa, tá? Onde fica o rio Eufrates? O rio Eufrates está na região do Iraque, tá? Região do Iraque, o Irã, próximo de Israel. Não entra em Israel, mas é no Oriente Médio. Rio Tigre e Eufrates são próximos. Está na região do Iraque, ok? Depois os irmãos podem procurar se acharem interessante, né? Então diz a Bíblia que tem 4 demônios amarrados lá no rio Eufrates. É literal? Agora você vai ficar com medo, você vai falar assim, tinha uma viagem para Israel, mas eu fiquei sabendo que a gente ia passar lá pelo rio Eufrates, eu não vou não, porque tem 4 demônios amarrados lá, vai que um deles escape e me ataca. Né? Então, calma, irmãos, não precisa ficar com medo. Se você ganhar uma viagem para o rio Eufrates, se você não quiser ir, você pode me dar a passagem que eu vou no seu lugar. Mas não precisa ficar com medo. Quem tem o selo do Cordeiro está protegido, tá bom? E isso é para o final dos tempos. Mas a Bíblia descreve que essa região, a região pode ser essa mesmo, irmãos. Ali não precisa ser simbólico, não, tá? O rio Eufrates é um rio enorme. E ele separa, ele era um grande empecilho para o avanço de exércitos. E como é próximo de Israel,
E no Apocalipse, a gente vai ver na sequência do nosso estudo que o povo judeu, o povo de Israel, no Apocalipse ele tem um significado muito interessante, ele se volta para Deus, ele vai buscar a Deus nesse período, né? Então, muito possivelmente, muitas coisas vão acontecer no mundo todo, mas nessa região do Oriente Médio, provavelmente será algo mais intenso, né? Mas nós temos um detalhe aí. Esses são 4. Por que é 4, irmãos? Até o número 4, ele pode ter um significado para a gente aqui maior, né? Vocês se lembram de 4 anjos bons que seguravam 4 ventos e estavam nos 4 cantos da terra, que nós já estudamos, acho que foi na primeira trombeta, né? Lembra que eu disse que 4 significa o planeta inteiro? A palavra 4, ela simboliza uma ação completa e universal. Porque o Apocalipse vai falar dos 4 cantos da Terra. Mas não é que a Terra é quadrada não, tá bom, irmãos? Pelo amor de Deus, hein? A Terra não é plana e nem é quadrada, tá? É uma linguagem metafórica e simbólica, tá? E os 4 cantos da Terra aí também significa as 4 direções: norte, sul, leste e oeste. Os 4 anjos bons que estavam nos 4 cantos da terra iriam liberar ventos de destruição sobre o planeta todo. Possivelmente, quando fala aqui de 4 demônios, esses 4 anjos amarrados, são 4 anjos caídos, tá? A ideia, provavelmente, aqui é que vai vir sobre a Terra uma ação demoníaca que vai cobrir o planeta inteiro, né? É como se fosse também as 4 direções do planeta, muito possivelmente, tá? Muito possivelmente, a ideia do 4 possivelmente significa isso. Mas veja que não são os 4 agindo sozinhos. Esses 4 lideram 200 milhões de criaturas que estão agindo sobre o planeta. São 200 milhões de cavalos demoníacos agindo para matar 1/3 da humanidade. Agora, uma coisa interessante, por isso não precisa ficar com medo de ir lá no Rio Eufrates, tá? Está escrito que eles serão liberados na hora, no ano, no dia e no mês que está determinado para acontecer. Deus conhece o caminho da história, né? Então vai ter um momento adequado que isso vai acontecer. Então, nada disso, quando a gente lê o Apocalipse, tem gente que pode achar que Deus saiu do trono, perdeu o controle das coisas. Não é isso, né? Deus está no controle de tudo. Não que seja a vontade de Deus causar o mal, mas como eu disse, é muito difícil a gente entender Deus criando o homem com liberdade e o homem não podendo dar as costas para Deus. Mas essa liberdade, ela também é dada com responsabilidade. Ou seja, o homem é livre para tomar decisões, mas ele é consciente de que isso vai lhe trazer consequência. Aqueles que escolhem ficar com o cordeiro são protegidos, aqueles que escolhem dar as costas para o cordeiro sofrerão o castigo pelas suas ações malignas, que é descrito aqui mesmo no livro do Apocalipse, que nós vamos ver um pouco mais abaixo. Eu quero só destacar aqui, antes da gente concluir, né, lá em Atos, capítulo 1, versículo 6, dizendo não de uma coisa maligna, mas de uma coisa positiva, que é a restauração de Israel, Jesus disse algo muito parecido. Atos 1, versículo 6 e 7, antes de Jesus ser assunto, subir ao céu, foi perguntado para Jesus, né? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, né, a restauração de Israel, o reino milenar, né, quando vai acontecer, está determinado por Deus em um momento futuro, que a gente não sabe. Da mesma forma, essa ação aqui no Apocalipse, que nós estamos tendo uma possibilidade de visualizar, ainda que seja com todas essas figuras de linguagem, também está marcada para uma hora, um dia, um mês e um momento específico. Aí você pode me perguntar, então o que me interessa estudar isso? Se é para o futuro, para uma hora e para um momento específico. O que nos interessa em estudar tudo isso é a gente conhecer um Deus que protege o seu povo, que sela o seu povo
e que dá oportunidade para a humanidade se voltar para ele com arrependimento. O que nos interessa é saber que o desenvolvimento da história está dentro de um controle soberano de Deus e que nós temos já essas coisas previstas e antecipadas e que o mal, né, será punido no juízo vindouro de Deus. Então, mas vamos concluir já aqui. A cor, tá bom, irmãos? A NVI. A Bíblia que eu gosto de usar é a Revista Atualizada. A NVI acrescentou o significado das cores, tá? Então, não sei se qual Bíblia você usa, mas quando diz que os cavalos e os cavaleiros eram da cor de fogo, e do jacinto e do enxofre, a NVI traduziu assim, ó, eram vermelhos como fogo, azul como o jacinto e amarelo como enxofre. Então, esses 4 demônios com os seus cavaleiros e os seus cavalos, eles são vermelhos, azuis e amarelo. Essa é a cor do uniforme aí dos seres malignos, tá bom? Mas isso pode ser simbólico também, tá? Não vai ficar procurando aí qual time de futebol que tem as camisas dessa cor, né? Ou qual que é a bandeira do mundo que tem essas cores aí, que não vai dar certo, tá? Já chegando aqui para o final do nosso estudo, né, nós temos aqui a ideia da ferocidade desses demônios. Eles matam as pessoas com o que sai da sua boca. O que sai da boca deles? Fumaça, fogo e enxofre. Esse fogo, esse enxofre, mostra um poder maligno. Fogo e enxofre, no Apocalipse, é associado ao inferno, né? Fogo e enxofre. Da boca deles sai fogo e enxofre e mata 1/3 da humanidade. Como isso se dá? É escrito. Pode ser um vírus, pode ser a guerra, pode ser o calor imenso que a humanidade vai passar. Como isso vai dar, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que 1/3 da humanidade morre pelo fogo, pelo enxofre e pela fumaça. Vulcões, desastres naturais, não sei. Mas a Bíblia diz que uma grande quantidade morre. E para concluir, olha que interessante aqui o 20, que é o que eu disse, né? Os outros homens, os que não morreram, não se arrependeram. A ideia aqui é como se fosse uma oportunidade. Em meio a todo esse caos que está acontecendo, as pessoas não se aproximam de Deus, mas elas continuam com o coração endurecido. É interessante que alguém poderia falar, né, porque aqui é muito invocada a ideia da idolatria, né? Eles não se arrependeram da sua idolatria, mas não é só a idolatria. Por isso que eu disse, o juízo de Deus, que parece pesado, mas é um juízo que está vindo sobre uma humanidade que é corrompida, que abraçou o pecado, e como diz João capítulo 5, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Agora, olha que eu destaquei do que eles não se arrependeram. Não se arrependeram das obras das suas mãos. Veja, não é só uma postura de mente e coração. Eles praticaram coisas ruins. É as obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro. A Bíblia vai associar muito a idolatria com adorar aos demônios. Ídolos de pedra, né? E por aí vai, de madeira, de cobre, de ouro. Mas vai mais além do que se curvar uma imagem de escultura. Olha a terceira coisa pelas quais não se arrependeram. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições e nem dos seus furtos. Essa é a sociedade futura que é atingida pelas trombetas de Deus. É uma sociedade que tem as mãos manchadas pelo pecado, que é uma sociedade idólatra, que é assassina, feiticeira, envolvidas em vários pecados sexuais. Prostituição ali se refere a vários tipos de pecados de ordem sexual e furtos, né? E isso nós já temos, né, um vislumbre nos dias de hoje, não temos, né? Então nós temos aí de várias instâncias, né? Nós temos notícia aí recente aí de um senador, por exemplo, com dinheiro escondido, né, na cueca, não é isso? Então, os furtos, os roubos no meio político, na sociedade, as prostituições, tem sido cada vez mais comum na nossa sociedade, enxergar, desvalorizar a ideia da família, né? As feitiçarias, os assassinatos crescentes, né? As obras ruins das mãos humanas.
mas foi dada a oportunidade em meio ao caos de se voltarem para Deus, mas não se arrependeram. Mas ao mesmo tempo nós temos os selados que estão descritos em outras passagens que nós vamos estudar mais à frente. E aqui nós terminamos aí esse capítulo, ok? Então a bibliografia é essa daqui, né? Todos os textos assim, irmãos, eu vou retirando dos livros aqui, e alguns eu vou acrescentando, tá? Alguns, por exemplo, a divisão aqui eu que fiz. Para concluir, Romanos 1,32. Olha o que está escrito. Essa é a conclusão. Melhor conclusão do nosso estudo. Romanos 1,32. Ora, conhecendo eles quem? Os seres humanos, tá? Conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo diz de uma sociedade corrompida, que sabe, tem consciência de que aquilo que faz é maligno. Eles têm consciência de que, se forem castigados, isso é justo, mas além de fazer o erro, ainda aprova quem faz e não se arrepende. Né? O Apocalipse diz de um momento de deterioração tão grande que mesmo em meio ao caos, as pessoas não se arrependeram. Ok, meus queridos? Nós temos aí o Fernando, né, voltando ali, aparecendo ali. Que bom, estava com saudade do Fernando. O Fernando sempre estudando, ou aqui com a gente, ou lá na pós-graduação que ele faz. A Eurides também chegou com o Givaldo ali, também depois. A irmã Fábio eu já tinha visto, já tinha cumprimentado. Então, irmãos que chegaram depois, está o Fernando, Eurides e a irmã Fábio. Eu disse que na próxima semana nós vamos ter uma pausa, tá? No próximo sábado, então, não haverá aula, tá? O ele me concedeu, tá bom? Eu vou pregar na igreja no domingo, não no culto público, mas no culto por live, tá? Não com pessoas presentes, é público, né? Mas é público na live, tá? E eu vou receber aqui a minha mãe, meu irmão, os sobrinhos aqui em casa. Eu pedi uma pausa de um sábado, tá bom? Mas aí no outro a gente volta ao normal. E a lição de casa é os irmãos procurarem no YouTube as aulas que não viram ainda e tentar assistir. Bom, irmãos, essa é a descrição da sexta e da quinta trombeta, tá? Essa é a visão do Apocalipse. Essa é a leitura que o Apocalipse faz do final dos tempos. Ok, meus irmãos?